Fala, povo de Deus, graça e paz, que Jesus abençoe sua vida. Dia 4 do nosso propósito de leitura do Novo Testamento e, portanto, Mateus capítulo 4. Ontem eu mencionei que Jesus foi batizado entrando assim no ministério sacerdotal. Jesus é o nosso perfeito, eterno sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador perfeito com o Senhor. E agora, no início do capítulo 4, nos primeiros 11 versículos, nós temos a narrativa da tentação de Jesus. E essa narrativa é muito importante nessa história de Jesus ser o nosso mediador, o sumo sacerdote. Afinal, ele vem também como o segundo e perfeito Adão. No que Adão caiu, Jesus não caiu. No que Adão fracassou, Jesus triunfou. E isso se confirma nesse texto. Adão foi tentado de maneira tripla no jardim do Éden. Adão foi tentado com alimento, Adão foi tentado com dúvidas acerca da palavra de Deus e da verdade de Deus. Adão foi tentado com o poder. Quando o diabo tenta Adão, no fim das contas, ele provoca Adão dizendo, olha, Deus está com medo de vocês se tornarem como ele. O diabo está provocando, seduzindo Adão, dizendo o seguinte, Adão, se você comer desse fruto, olha, você vai ser igual a Deus, você vai ter poder, você vai ter a grandeza que Deus tem. Agora, com Jesus, a tentação é muito semelhante, é paralela, ainda que haja elementos diferentes. O que nós vemos aqui é, primeiro, o diabo tenta Jesus com alimento, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava há 40 dias sem comer. Ele tenta Jesus, tentando fazer Jesus duvidar da verdade de Deus, da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, quando leva Jesus para o lugar mais alto do templo e provoca Jesus, pula daí. A Bíblia diz que Deus vai mandar anjos para te segurar. E ele tenta Jesus oferecendo poder. Ele mostra todos os reinos do mundo e diz, olha, eu vou te dar tudo isso se você me adorar. Jesus triunfa, porque Jesus não cede à tentação. Aqui há algumas lições muito preciosas para nós. Primeiro, Jesus responde cada tentação com a Bíblia. E nós precisamos, queridos, de Bíblia. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida. Nós não podemos negligenciar o estudo, a leitura, a meditação, a memorização, a diligente leitura contínua, estudada, pensada e refletida na palavra de Deus. Nós não podemos desprezar a Escritura de maneira nenhuma. Infelizmente, nós vivemos uma geração em que muitos negligenciam a palavra. Nós não podemos fazer isso. Jesus nos mostra que conhecer a palavra é fundamental para que nós possamos resistir às ciladas do inimigo, para que possamos dizer não às suas tentações. Além disso, é interessante que Jesus nunca prometeu bens, fama, dinheiro, poder para quem o adorasse. Quem faz essa promessa vazia é o diabo. A gente tem que tomar cuidado com promessas de sucesso em nome de Deus, prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Mas o mais precioso aqui é que Jesus triunfa mesmo numa situação completamente difícil e com imensa oposição. Veja, Jesus está no deserto, Jesus está há 40 dias sem comer, Jesus está sendo tentado pelo diabo, Jesus está sofrendo tudo isso e Jesus triunfa. Jesus permanece de pé. Adão, por sua vez, estava no paraíso, no jardim do Éden, com inúmeras árvores a seu dispor, inúmeras frutas ao seu dispor, mas ele cai. Ele não triunfa sobre a tentação. A gente precisa aprender o seguinte, não é o ambiente simplesmente que nos leva ao pecado, é o nosso coração. Não adianta nada estar num ambiente completamente favorável se o nosso coração deseja seguir o caminho da tentação. Não adianta estar num ambiente em que tudo coopera para a gente crescer em santidade se nós desejamos o mal e o pecado. Tudo cooperava contra Jesus, mas Jesus triunfa, Jesus permanece de pé. E Jesus, o segundo e perfeito Adão, vence onde Adão fracassou. E ele vence por mim e por você. O texto segue, e aí então nós vemos que Jesus vai morar em Cafarnaum, uma cidade situada à beira-mar, e o importante, ou o central aqui nesse trecho, é o verso 17. Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Queridos, a pregação é simples. Nós não precisamos inventar moda. Nós não precisamos tentar uma palavrinha de autoajuda para atrair gente. Jesus insiste na pregação do arrependimento. Insiste que o reino chegou. O reino de Deus se aproxima. O domínio de Deus sobre tudo e todos é cada vez mais evidente. Portanto, é necessário haver arrependimento. É necessário que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja o voltar-se para Deus. A pregação que João Batista fazia é agora ecoada pelo Senhor Jesus. E pregando, Jesus agora passa a convocar aqueles que vão andar com ele. É o trecho seguinte, do versículo 18 ao versículo 22. Jesus convoca seus primeiros discípulos e convoca sem falsas promessas, convoca sem iludi-los. Venham comigo, e eu vou fazer vocês serem pescadores de homens. Venham comigo. Venham após mim. O texto é interessante demais porque quando Jesus convoca esses homens, no caso do texto, convoca Simão e André, o texto diz que eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Como nós temos reagido ao chamado do Senhor, hein? Como nós temos reagido à convocação que Jesus faz para nós. Como nós temos reagido ao seu solene convite. Venham a mim. Sigam-me. Venham comigo. Muitas vezes nós queremos resolver um monte de coisa na vida e deixamos Jesus de lado. Jesus exige dedicação. Jesus exige de nós exclusividade. E Jesus exige de nós pronta resposta. Venham comigo. E eles foram. E essa deve ser a nossa ação também. Quando Jesus nos chama, não há o que dizer, não há o que questionar, não há o que se desculpar, nós simplesmente vamos, nós caminhamos com Cristo e caminhamos por Cristo Jesus. O texto se encerra no capítulo 4, nos mostrando que Jesus, de fato, inicia propriamente o seu ministério de pregação e de cuidado. Jesus vai pregando por toda a Galileia, curando pessoas, libertando endemoniados, curando paralíticos. O texto sagrado diz que essas pessoas se aproximavam de Jesus, multidões, e ele as curava, e ele tratava de cada um deles. E Jesus sai da Galileia, vai para Decápolis, Jerusalém, e vai além do Jordão, e numerosas multidões o seguiam. Jesus cuida do seu povo. Então perceba as grandes lições do texto para nós. Jesus nos ensina a lidar com a tentação, lidamos com a palavra. Jesus vence a tentação por nós e a sua vitória é a nossa vitória. Jesus nos convoca, ou Jesus, antes disso, prega e prega arrependimento, prega a vinda do reino. Jesus nos convoca para segui-lo e Jesus cuida daqueles que se aproximam dele. Que Deus nos dê graça para que possamos confiar na obra e na pessoa de Cristo Jesus e para que possamos vivenciar aquilo que ele nos legou, aquilo que ele nos deixou. Que o Senhor abençoe a sua vida.